raiva, entendeu? Vamos começar a gravar já? Como que você quer fazer? Você como a única aluna pontual hoje, você quer, a gente pode começar? Você quer que espere os coleguinhas? Você quer mandar uma mensagem no grupo? O que que você quer fazer? Eu vou mandar uma mensagem no grupo. Tá bom, beleza. Eu já mandei mensagem lá, professor. Beleza. Hoje a gente vai conversar de um tema que ele não deveria ser polêmico. Eu acho que deveria ser um tema, como se diz, difícil. Para mim hoje é difícil definir uma palavra para isso, porque você deve ter visto lá pelo título do no SEAD virtual, que são as PICs e a psicologia baseada em evidências, né? Então a gente pega aquele assunto das práticas integrativas e complementares em saúde, né, que a gente falou na semana retrasada, lembra? E a gente traz, a gente começou a falar de evidências, né? O que seriam as evidências das PICs e tal, mas foi uma conversa muito assim inicial mesmo para a gente introduzir, sentir como é que vocês pensam, né? Vocês, eu digo, cada um da turma, né? E aí é interessante, dá para perceber que tem pensamentos assim bastante opostos, né? Então, por exemplo, teu pensamento está num lado, num extremo, e o pensamento, por exemplo, da Regina, acho que está em outro extremo, né? Acho que ficou bem nessa. Essa Sim. aula eu não vou deixar, as nossas aulas eu não deixo elas públicas, elas vão ficar só como não vinculadas, ou seja, é só a gente que tem o link tem acesso, então por isso que eu estou citando o seu nome e o dela. Mas eu percebi que foi com relação às PICs, então a gente precisa dar um passo, eu acho que é um passo adiante, não um passo atrás, né? Eu acho que é um passo adiante para discutir então o que que é o, o, o local que gera talvez até mais polêmica do que as PICs, que para mim é esse lugar assim, né? Evidências versus não evidências. Então, quando a gente fala de medicina baseada em evidências, em geral as pessoas acolhem essa ideia muito facilmente, né? Tipo, mas esse aqui é um método, né, baseado em evidências científicas. Então, Esse parece é que aquele isso, site que o professor colocou lá, não é de que tem a lista de piques e aí eles falam evidências isso, relacionadas a ela. Mas eu isso, acho que assim,
Eu tenho evidência, hipotético, que eu não lembro agora exatamente, porque eu estava olhando Hum, o site. Eu uhum, tenho evidência de que a acupuntura ela é eficaz para cefaleia, uhum, mas ela não tem testes, pelo menos ali marcados, de eficácia uhum, para dores crônicas. Mas quando eu uhum. vou fazer a propaganda da acupuntura, eu vou falar que ela tem é, evidências. E você está vindo procurar por dor crônica. Não vai funcionar, entendeu? Mas eu tenho evidências. É mais ou menos assim. Então, é justamente esse passo que a gente precisa dar, porque tem muita coisa envolvida aí, e eu acho que essa. Eu tenho um termo técnico para falar sobre isso, que é o termo treta. Esse é bom. Então, esse termo técnico define que tem alguma questão conflituosa que merece a atenção de cada um de nós. Então, Sim. essa é uma treta para os psicólogos. Porque, e não só para os psicólogos, mas para os profissionais em saúde, de forma geral, né? Então, a gente tem que olhar para esse aspecto. Bom, sejam bem-vindas aí, Fernanda. Não sei se Tudo a bom, Alessandra. professor? Tudo bem, meu anjo? Não Tô... sei se a Alessandra conseguiu entrar também. Eu vi que ela pediu permissão, agora entrou. Bem-vinda aí, Alessandra, também. Você estava falando, Fernanda? Acho que eu te interrompi, que deu um delay aqui. Não, eu só dei bom dia. Bom dia. Estava conversando aqui com a Priscila, né? A gente já está no grau aqui falando sobre o tema, e eu queria incluir vocês, né? Porque quanto mais pessoas, melhor vai ser a nossa discussão aqui. A Laís, que deu aquela palestra super legal pra gente, ela não passou ainda os slides, tal, que ela tá na correria lá com o Ituano e sei lá quem mais. Mas ela vai passar e eu mando para vocês. Se de repente ela demorar muito, eu mando por e-mail para Priscila. A Priscila manda para vocês. Mas eu acho que, principalmente para você, Fernanda, que se interessa bastante sobre o tema, é um super contato, hein? Eu procurei ela lá no Instagram. É um super contato, assim, uma pessoa bastante experiente, então, né? E às vezes podem chegar. E uma coisa legal, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Às vezes, vou dar uma pausa no assunto que a gente estava falando, tá, Priscila? Antes de introduzir os colegas, vou fazer uma breve pausa aqui, de um parênteses para falar de um assunto. Às vezes, aqui no Brasil, a gente é muito relacional. A Uhum. gente pode achar que não. Tipo, tal pessoa é muito fria. Esse frio aqui do Brasil é, assim, o tio, aquela tia que aperta a bochecha em outro país. É, Porque culturalmente nós somos das relações, né? É difícil explicar essa característica cultural nossa, por que que, porque, dar uma resposta última, né, do porquê que nós, em geral, somos mais relacionais. Talvez por termos sido não só colonizados, mas temos sido alvo de tanta imigração. Isso, Alessandra, sai, fecha o navegador e entra de novo. Mas se você perder, que ela perder, depois ela pega na aula gravada. Então a gente talvez está mais habituado a receber e absorver cultura e ter que construir relações, né? Então provavelmente muitos de nós aqui têm todo mundo tem uma ascendência que não é necessariamente brasileira, né? Exceto se tiver alguém que fala assim, não, professor, eu sou indígena, filho de indígenas. Aí talvez esse vai ter uma raiz, talvez há uns 10 mil anos atrás, fora do continente americano, né? Mas exceto isso, a gente tem raízes, sei lá, europeias, africanas, americanas ou árabes, sei lá. A gente vai ter essa coisa toda. Mas
o ponto é que a gente é muito relacional. E, e às vezes, eu já ouvi isso de pessoas recém-formadas, um certo sentimento assim, porque aqui tudo é no cartucho, né? Uma fala para dizer que é o famoso QI do quem indica, né? Aqui é tudo no quem indica, você tem que conhecer as pessoas, como se fosse uma coisa assim pejorativa. E de fato, quando a gente está concorrendo a uma posição de trabalho, é muito ruim quando a gente pensa, poxa, eu era mais capacitado que aquela outra pessoa, pelo menos tenho a impressão que sim, porém ela conhecia alguém lá que conseguiu a vaga. Em geral, a gente vê isso como algo. Obrigado, Alessandro. A preguiça de fazer a barba. Minha esposa olhou assim, falou assim: o que aconteceu com você? Eu falei assim: minha filha, eu dormi do seu lado assim. Um homem do bigode dormiu do seu lado. Ela, ai meu Deus, nem cumprimentou para fazer as coisas dela. Mas enfim, é o bigode do tiozinho, né? Mas para eu me sentir condizente com a minha idade, né? Com quarentinha. Mas não vai durar muito tempo, não. Provavelmente ela vai arrancar no tapa o bigode. Enfim. Então, assim, eu sei que gera essa sensação de caramba, que droga, né? Eu queria aquela função, aquela vaga, aquela posição de trabalho. Mas, em geral, o que que é o sentimento das pessoas que me parece assim? Eu estou falando a partir da minha observação pessoal, né? Então, não estou falando aqui baseado em evidências científicas, estou baseando em observação pessoal, em experiências de vida. As pessoas, elas, quando se fala principalmente em saúde, e nós somos profissionais da saúde, as pessoas têm um critério de confiança. Então, quando e essa confiança vivida, uma confiança de observação. Às vezes, eu recebo indicação de pacientes, de pessoas que nunca foram meus pacientes, mas pessoas que são amigos, colegas, principalmente profissionais da psicologia, que não necessariamente comungam da mesma abordagem que eu, comportamental, junguiano, psicanalista, chega assim e me indica, sabendo que a minha abordagem não é a mesma da deles. Então, assim, para além da abordagem, para além, existe um fator de que, de alguma maneira, isso daria um bom estudo, mas seria, acho que, meio complicado se fazer, teria que estar bem delimitado, mas existe um critério de confiança, de confiabilidade, que ele é num nível afetivo. Então, se a pessoa confia de alguma maneira em você, não é só porque ela te conhece, porque você é amiguinho dela, mas algo em você foi capturado pela outra pessoa que eu falo assim, meu, a Fernanda é psicóloga. A pessoa não estudou um dia de psicologia, você estudou 5 anos. Ela nunca viu você trabalhando, mas algo nela, algo em você foi capturado afetivamente, cognitivamente por ela, né? Uma gestalt, um todo, que ela entendeu que, tipo, não, acho que é a Fernanda, pensei nela. Ó, vou te indicar, mas será que ela vai querer? Deixa eu ver. Fernanda, posso passar o seu contato para uma pessoa XY que pediu? Ah, pode sim. Imagino, né, Fernanda? Pode, passa aí. Obrigado. Não, imagina, pensei em você, né? Perguntaram para mim de psicóloga, veio o seu nome. Então, isso tem a ver com o quê? Com relação. Por isso que as pessoas têm que conhecer a gente. Então, é por isso que é importante a gente, às vezes, quando consegue participar de congressos, de, de mesmo que sejam virtuais, de reuniões, de cafés. Eu tenho uma galera, assim, que em
Em 2000, sim, metade de 2018, eu estava trabalhando na área social, né, na psicologia social, e eu estava como gerente de uma ONG, né, estava dirigindo uma ONG, e para mim já não estava rolando, assim, como meu desejo já não era mais de estar lá, eu queria voltar a fazer outras coisas, e como acordo a gente decidiu que teria que seguir caminhos diferentes, e eu saí da ONG. E no dia seguinte que eu saí da ONG, eu, eu, eu tinha um café, olha só, eu tinha um café que um colega falou assim, ó, vou ter um café. Que interessante, né? É tão, é uma coincidência, né? Tão grande que parece uma coisa do divino, né? Quem sabe não é. E aí no dia seguinte que eu tinha saído da empresa, ele falou assim, ó, tem um café que vão estar lá uma galera da psicologia. A gente vai trocar cartões e a gente vai se conhecer aqui, né? Algumas pessoas você conhece, outras não, tem algumas pessoas que não te conhecem. Vamos lá, vamos fazer contato. E dessas pessoas que estavam na mesa, todas elas, em algum momento da história de 2018 para cá, eu fiz algum tipo de trabalho profissional. Todas. Todas elas. Ou trabalho de consultoria, ou me indicaram pacientes, ou trabalhos. Mas eu também indiquei para todas elas, eu ou firmei parcerias profissionais, empresariais, ou fiz. E não é uma galera assim, tipo, não, são os psicólogos cheios da grana. Não, a galera que nem vocês, que nem eu, assim, tipo, gente que não é grande herdeiro de heranças. Se vocês forem, parabéns, mas se não, a gente está no mesmo barco, assim, de que era tudo psicólogo. Então isso gerou aquele café, aquela tarde que gastamos ali 2 horas e meia contando das nossas vidas, das nossas trajetórias, permitiu relações comerciais, relações profissionais. E além disso, surgiram amizades dali. Então, nós somos muito relacionais. Os seres humanos são, em geral. E nós, latinos, nós da Brasil, nós somos muito relacionais. Então, o que eu estou sugerindo para vocês, apontando, na verdade, através da minha vivência e observação pessoal, é que é super importante que vocês construam relações além da questão de construir a formação pessoal de vocês, pós-graduação, supervisão, terapia pessoal, né? Trabalho pessoal de vocês, todas essas coisas precisam acontecer. Mas talvez mais do que essas coisas, ou junto com essas coisas, né? Junto com essas coisas é melhor, construir relações profissionais. Pessoas conhecerem, vocês se interessarem genuinamente por conhecer as pessoas, e vocês vão ampliando a sua rede de contatos. Vocês vão passar a ser mais conhecidos e as pessoas vão vão indicar vocês, mesmo que elas nunca viram vocês trabalhando. Mas é claro que é importante que vocês tenham uma postura adequada, né, e autocrítica para que as pessoas possam dar confiança a vocês, né? A gente pode falar disso num outro momento, mas é o que eu queria dividir com vocês. Então, por exemplo, esses professores que semana passada, né, foi a Laís, semana que vem é o Júlio, depois eu acho que é o Cândido, depois é a Adriana e por último é a Denise. São todas pessoas que, além de serem professores, são profissionais da psicologia, que mais ou menos têm contatos com os interesses de vocês. Então, são contatos para que vocês possam lembrar e ser lembrados, para que vocês possam começar a se inserir como profissionais da psicologia. As pessoas precisam saber que vocês existem e lembrar de vocês, e lembrar positivamente. Era isso que eu queria compartilhar. Tudo bem? Faz sentido aí, Priscila, Fernanda, pessoal que chegou aí, Luiz, Amanda, Cris, Regina, Alessandra estava aqui já. Sei que teve gente que pegou o bonde andando, mas eu estou falando da importância das relações.
Dá um alô aí, gente, não vou achar que eu tô falando sozinho. Sim, eu tô falando. Esse sim é de que eu tô falando sozinho? Tudo Não. tranquilo. Tá, mas faz sentido para vocês? Eu sei que vocês estão Faz. entendendo. Não, faz Tá. sentido, professor. Porque eu acho que, tipo, quando a gente está entrando em uma profissão, relação é tudo, né? Os contatos, né? As pessoas que vão indicar, as pessoas que vão até mesmo direcionar um caminho para você, porque muitas vezes a gente sai da graduação sem saber também que caminho tomar, assim, de forma mais específica, né? E quando você Sim, conhece um profissional que já atua na área, que dá uma possibilidade de você enxergar o campo através da experiência dele, né? uhum, Isso faz toda a diferença, né? Você consegue sim, se organizar de uma forma mais fácil, saber quais são os próximos passos, né? Eu acho sim. que a questão da relação hoje em dia é primordial, né? Em É, todas as profissões, mas eu acredito que em psicologia é. ela apareça aí com uma vantagem um pouco especial, assim, porque não tem como. Apesar É. de ser uma profissão solitária, entre aspas, você precisa do outro sempre, né? É. Ela é solitária, mas mais ou menos, né? Eu achava isso também, falava, poxa, né? A clínica ela é solitária, mas se a gente pensar que a clínica é sempre relação humana, né? Sim, A gente está sempre interagindo, ela é um fazer individual. Mas se a gente pensar, e aí que é o legal da gente trazer essas relações, é porque eu estou aqui, mas com vocês agora, mas como professor, né? Não como. Tô mais falando como colega mais velho de vocês, não é tanto de maneira profissional. Eu sei que eu sou professor, vocês alunos, tá? Essa parada toda, mas eu tenho aqui na nossa disciplina, né? Tenho tentado exercitar realmente esse olhar, assim, vocês são meus colegas, então a gente precisa conversar como colegas, né? Trazer vocês para esse nível de discussão, um nível de mais simétrico, né? E o professor e aluno às vezes não, em geral tem uma assimetria, né? É normal. Mas quando eu estou conversando com você, digamos que eu estivesse trabalhando aqui como psicólogo ou vocês estivessem trabalhando como psicólogos individualmente, né? Ou psicólogos, no caso do Luiz e eu. O que que acontece? Eu posso, no momento que estou atuando, ter dúvidas, né? E gerar algum tipo de estranhamento, mas eu posso recorrer aos a minha rede de contatos, aos meus colegas, em qualquer momento, né? Inclusive para tirar dúvidas. Então, não foi poucas vezes assim, não. Foi algumas vezes que eu peguei relatórios meus e falei assim, cara, não sei se esse relatório tá bom. E mandei para uma ou duas pessoas de muita assim, proximidade e confiança para mim, e mandei, falei, ó, eu anonimizei, né, o nome da paciente ou do paciente e peguei o relatório, ó, dá uma olhada. E aí a pessoa leu, ó, legal, tá muito bom, só toma cuidado com tal coisa. E antes de mandar para o paciente. Então, são coisas que apesar da gente ter uma vida um pouquinho mais pensando na clínica, né? Especificamente na clínica, ela, no momento que a gente faz, talvez solitário em termos de não estou fazendo junto com outro profissional, mas você está fazendo junto com o paciente. Então, já diminui a solidão, né? Porque eu vou querer falar um pouco disso com vocês, que tem a ver com o assunto de hoje. E quando eu não estou atendendo, mas tenho dúvidas, tenho minhas questões, eu recorro à minha comunidade, seja ela científica, por meio dos artigos, da, por meio das ligações, do WhatsApp, né? Para que eu possa
dirimir as minhas dúvidas, trocar e também ficar disponível. Também não é raro, às vezes, os momentos que as pessoas perguntam coisas. Falam assim, gente, alguém sabe como trabalha com isso, com tal coisa? E a gente vai trocando experiências, né? E isso é muito importante. Eu diria que no começo da profissão isso faz toda a diferença. Toda a diferença. É super importante. Tem gente que às vezes tem um sentimento avesso a construir relações, como psicóloga, como psicólogo, porque às vezes tem uma visão de que na individualidade é que você vai se destacar e ignora a importância de construir associações coletivas, né? De construir vínculos que são necessariamente profissionais, que também podem ser de amizade, afetuosos, e que podem seguir pela vida, mas que vão permitir você ter esse, essa, esse aparecimento para os outros amigos aí da psicologia. Então, acho que isso é uma coisa super importante que eu queria dividir com vocês, tá bom? Então, vamos lá, voltando para o tema. A gente estava falando o seguinte, pessoal, agora que estamos, a maioria de nós aqui, acho que praticamente todos nós, é o seguinte, na aula retrasada, a gente fez a discussão sobre PICs, né, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Né? E as PICs, a gente pode pensar nas PICs como práticas que elas não são tradicionais da ciência, não só psicológica, mas da ciência médica. Né? Mas elas podem ser culturalmente tradicionais, pensando a população local. Por exemplo, se a gente pensar a acupuntura, né, que é o exemplo que a Priscila estava falando antes de vocês entrarem, né? Eu já volto lá, Priscila. Acupuntura. A acupuntura faz parte de uma prática da medicina tradicional chinesa. É uma prática médica chinesa, oriental e milenar. Ou seja, ela é mais antiga do que a noção de ciência moderna. Ciência moderna remonta aí do século XV em diante. Nós estamos no século XXI. Estamos no ano 21 do século XXI, né? No terceiro milênio. Mas antes de chegarmos até aqui, já existiam outras práticas que precedem a ciência moderna. E aí a gente remonta para as práticas da a medicina que tem práticas complementares. A medicina com práticas que são integrativas, complementares e tradicionais. E isso vai surgir, e acho que é importante eu pontuar isso, eu vou colocando no chat aqui, galera. Então, o tema da aula, Pix. Agora que a gente fala Pix, né, sempre vem o quê? Dinheiro na cabeça, né? Pix, né? Eu quero receber o Pix. Segue meu Pix. Mas o Pix que a gente está falando hoje é o Pix com C, né? Pix e psicologia baseada em evidências, né? Pix e psicologia baseada em evidências. Então, deixa eu só pegar aqui colar um termo aqui. Só um segundo. Ó. Por exemplo, né, a gente vai ter
Vou colocar aqui, ó, primeiro ponto, declaração de alma ata. Eita, pera. Esse aqui é um dado importante. Declaração de alma-ata e medicina tradicional complementar integrativa. Acontece o seguinte, galera. A gente já teve esse papo e eu vou retornar ele aqui, que é o seguinte. A gente não tinha um documento até o final da Segunda Guerra Mundial unificado que dissesse o que de fato, de maneira objetiva, é a dignidade humana. A dignidade humana é algo que vai ser. O que é a dignidade humana? É dizer o que o ser humano merece, o que o ser humano tem direito. Né? E a dignidade humana é um tema bem importante do humanismo. O humanismo não é só Rogers. O Rogers é mais um dentro de um universo. Ele é uma estrelinha bem brilhante, mas dentro de uma constelações e constelações que é chamado humanismo. O humanismo ele vai do século XV, com o final ali da época medieval e começo do Renascimento, da Renascença, e vai até os dias atuais, e segue. E aí o humanismo tem várias formas de humanismo, né? O Renascimento, o Iluminismo, o existencialismo, a abordagem centrada na pessoa, né? Filosofias, a gente pode ter humanismos religiosos, né? Como um humanismo cristão, e aí a gente retomaria isso de maneira aí mais milenar. A gente pode retomar talvez a reforma protestante como uma forma também. Não vão concordar muito, boa parte das pessoas, mas é super importante para que houvessem mudanças que, que sinalizassem a dignidade humana. E aí, o que acontece, né? A ciência, ela não necessariamente está preocupada com a dignidade humana até a metade do século XX. Haja vista todas as paradas que aconteceu, Primeira Guerra, Segunda Guerra, o uso de conhecimento científico que existe até hoje para a construção de armas, construção de ataque e defesa bélicos, né? E bomba atômica, campo de concentração, né? Armas químicas, o horror, o horror, o horror, como diz Marlon Brando em Apocalipse Now. Aí o que acontece é que depois da Segunda Guerra Mundial e toda essa esse nível baixo da moral da sociedade, principalmente a sociedade europeia, vai fazer com que haja necessidade de uma declaração dizendo com todas as letras, de maneira detalhada, embora hoje a gente possa dizer que é muito geral, mas de maneira mais ou menos detalhada, o que são os direitos dos homens, dos seres humanos. Porque muita gente não foi tratada, embora sendo humano, foi tratado como menos do que um ser humano, muito menos. Como, por exemplo, os campos de concentração durante a guerra, né? Na Alemanha, na Polônia, enfim. As bombas atômicas no Japão, e, coisas complicadíssimas. Então, e o Brasil tem parte importante nisso, né? Com a nossa diplomacia
já estando ali desde o começo. Então, quando a gente vê, por exemplo, lá nas reuniões da Organização das Nações Unidas, o Brasil sendo o primeiro a falar, né? Poxa, mas por que o Brasil? Ah, é ordem alfabética. Não, tem muito país com letras com letras que começam com A, né? Albânia, Afeganistão, e por que não é por ordem alfabética? Então, o Brasil ser o primeiro a falar significa que tem uma questão diplomática super importante, que o Brasil foi bem relevante para escrever a Declaração dos Direitos Humanos, né? Os diplomatas brasileiros, enfim, né? Mas não estamos tão no hype durante o momento atual da nossa política. Mas faz parte, né? A gente altos e baixos. Efeito sanfona moral, né? E aí o que acontece? Tendo os direitos humanos, entre eles a gente já viu que um dos direitos humanos, que vocês, eu, como todos os seres humanos, é o direito à saúde. Direito à saúde é um direito humano, significa que o ser humano, independentemente dos seus atos, das suas responsabilidades individuais, ele tem direito à saúde. É uma dignidade humana. Ser humano significa que você tem direitos e direito à saúde. Portanto, se a saúde é um direito, a gente precisa definir o que é saúde. E aí surge junto, né, um pouquinho depois da ONU, vai surgir a OMS, a Organização Mundial da Saúde vinculada à ONU, né, que vai começar a pensar, então, em conceitos de saúde e vai começar a coletar dados dos ministérios da saúde, dos sistemas públicos de saúde, para poder entender como é que está o estado da saúde. Então, precisa definir o que é saúde. E aí, a definição de saúde é a definição de que a saúde ela é mais do que a ausência de doença. É um estado de bem-estar além da ausência de doença, ou seja, não basta não ter doença para ser saudável. Você tem que ter um estado de bem-estar que vai para além disso. E com o tempo, no decorrer das décadas, essa noção de saúde ela vai sendo construída, né? E construída com base em dados, em evidências, em informações dos sistemas de saúde, em reuniões, em congressos com representantes dos países ligados à Organização das Nações Unidas e se chega atualmente a uma definição de que saúde é um estado de bem-estar bio, psicossocial e espiritual, né? Que caminha para uma noção holística de ser humano, holística no sentido de todo, né? De holos como todo. Então, que pega a parte biológica, os aspectos psicológicos, os aspectos sociais e também os aspectos espirituais entendendo como sistema de crenças e valores do ser humano, que podem ou não ser místicos. Pessoa ateia, ateu, tem o seu sistema de crenças e valores, que não necessariamente estão ligados ao divino. Aí o que acontece? Na década de 70, né, a gente vai ter uma preocupação que é a seguinte, né, uma preocupação da Organização Mundial da Saúde, que é perceber que tem umas coisas que não estão funcionando direito em termos dos sistemas públicos de saúde, né? Primeiro que existem muitos interesses privados quando se fala de saúde, e isso não é 2021, isso já é desde sempre. Existe um interesse de acúmulo de capital, e nem todas as pessoas conseguiriam ter acesso aos recursos de saúde. Nossa, professor, mas isso parece tão 2021, eu sei, mas isso já era uma realidade muito pior nas décadas que nos antecederam, e principalmente nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, antes do SUS, e quem é mais experiente aqui, como eu, talvez consiga lembrar que não tinha vou no posto de saúde, eu vou ali na UBS. Você tem o INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, que vai cuidar da saúde, entre outras coisas, do trabalhador.
Então, o governo pagava um valor para os serviços de saúde e o trabalhador pagava um outro valor, né, que estava ligado ao que hoje a gente, ao tributo do INSS, né? Só que se pagava para estruturas de saúde privadas, em geral, hospitais, onde aconteciam, inclusive, entre outras coisas, as consultas eletivas. Então, você ia lá queria fazer uma consulta, você teria que ir para o seu filho, para você teria que pegar a fila no INPS ou no INS, né, o INPS, e aí você ficava lá na fila para conseguir marcar uma consulta e você precisaria necessariamente ter carteira assinada para que você pudesse ter os cuidados médicos para você e para os seus dependentes. Como vocês sabem, ter carteira assinada não parece que é muito uma realidade nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, a parte mais vulnerável do ponto de vista psicossocial e econômico, portanto, não conseguiam ter acesso aos recursos de saúde, consequentemente, se tinham doenças que poderiam ser prevenidas e que não necessariamente levariam à morte, mas que, além de agravar a saúde das pessoas, agravava os sistemas de saúde, porque não foram prevenidas. E aí vem uma noção importante na Declaração de Alma-Ata, é de que os sistemas de saúde públicos, eles têm que ser de acesso de todas as pessoas, e não só de uma parcela da população, né? Não pode ser só a parcela trabalhadora, tem que ser toda a população, e você precisa que, então, tenha uma equidade, né, que ele abarque todas as coisas, não só o nível hospitalar, mas o nível de prevenção e promoção de saúde, e que os sistemas de saúde, eles também cuidem de todos os aspectos, né, ou seja universal, integral. Parece com o SUS? Com certeza, porque a Declaração de Alma-Ata, se não me engano, é de 1976/78, eu sempre confundo, acho que é de 78. Só 10 anos depois, que em 1988, que vai surgir a nossa Constituição Federal, na qual está lá posto o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, os princípios, né, são de equidade, universalidade e integralidade. Pois bem, pensando que o nosso sistema de saúde, de 88 para cá, ele é baseado nesses princípios e que isso tem raiz lá na Declaração de Alma-Ata, a gente precisa também pensar o que mais que tinha lá na Declaração de Alma-Ata. E na Declaração de Alma-Ata, Alma-Ata é o nome de uma cidade no Paquistão, onde foi feito esse congresso, essa reunião, onde tinham representantes dos países pertencentes à ONU. Para vocês saberem, o Brasil não mandou nenhum representante, estávamos na época do regime militar, da ditadura, mas o Brasil, como componente da Organização das Nações Unidas, né, como membro efetivo, ele não vai, mas é igual, eu já falei para vocês, igual reunião de condomínio. Tu não foi, problema teu. Tinha quórum, tomou uma decisão que, mas eu não gosto que pintem a parede de verde musgo. Perdeu. Tinha quórum e a gente votou e todo mundo votou pela parede verde musgo. Se você tinha alguma coisa a dizer, devia ter ido. É mais ou menos isso. E aí, o que acontece? A Declaração de Alma-Ata, ela também prevê que seja dada importância a outras práticas da medicina que não seja apenas a medicina ocidental, né? A medicina que tem uma perspectiva que é científica, mas que ao mesmo tempo desconsidera as contribuições tradicionais e culturais de outras práticas centenárias e milenares. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Nações Unidas, a gente está falando de todos os países, não só do Ocidente, mas os países do Oriente, onde, por exemplo, na China, você tem práticas da medicina tradicional
que já estão muito bem assentadas culturalmente e que têm benefícios, né? Como, por exemplo, a acupuntura. Então, a acupuntura, ela existe como parte da medicina tradicional chinesa bem antes de existir a noção de ciência moderna, século XV, né? A medicina chinesa existe de maneira milenar. Então, o que a Declaração de Omaha vai apontar também? Que essas práticas da medicina tradicional, complementar e integrativa, ela também deve ser considerada dentro de um sistema de saúde. Pois bem, então, esse é um ponto. E aí, com o passar dos anos, a gente vai começar a ter também outras práticas que não são só ligadas à medicina, mas práticas que são também integrativas e complementares, não necessariamente tradicionais. Que aí é que surge essa noção de PICs, né? De práticas integrativas e complementares em saúde. Que a gente viu na nossa conversa da semana retrasada, né? Que a gente conversou e aí vocês pontuaram a percepção que vocês têm e a gente viu que de uma parte tem pessoal que olha com certo receio e com uma certa preocupação e outros que olham com uma perspectiva de uau, isso pode ser muito legal, uma inovação, uma novidade, algo que pode ser bom. E aí a gente precisa construir uma visão que seja adequada, né, para que a gente possa ter, com o tempo, a nossa percepção como psicólogas e psicólogos daquilo que vai construir a nossa prática, não só individual, mas coletiva, né? E aí a gente chega no, no, no nosso tema aqui, que são as PICs, né? E aí, quando a gente fala das PICs, não necessariamente vem coisas ligadas só à medicina tradicional. Vem outras práticas aqui no Brasil que estão ligadas a propostas que não são tradicionais, mas elas se pretendem complementares e algumas delas integrativas. Então a gente pode colocar, por exemplo, constelações familiares, aromaterapia, deixa eu ver, tem 29, né? E o número tende a aumentar cada vez mais, né? De PICs que estão previstas aí no Sistema Único de Saúde. Auriculoterapia e tal. A acupuntura faz parte dessa prática, né, dessas práticas. Então, a acupuntura é uma prática da medicina tradicional, mas não brasileira, mas da chinesa. Mas nós somos um país cheio de, de imigração, né? Como eu falei para vocês no começo, né? Todos nós somos atravessados por origens que não são necessariamente só brasileiras, né? Por mais que algumas das nossas gerações já estão no Brasil há bastante tempo, a gente vai ter a, a África, países africanos, tribos africanas, ascendência europeia, alguns de nós na Ásia, outros, né, de povos originários indígenas, né, por exemplo. Então, mas não é uma prática, talvez, o que é do Brasil mesmo, né? Enfim, o ponto é que começa a se questionar, e a gente vai pensar hoje no outro lado da história, que tem um outro lado, que é de rechaçar a ideia de PICs, entendendo que são práticas que muitas vezes não têm evidências científicas. E aí a gente viu na aula passada que existe um ranking de evidências científicas, né? Depois até conversando no final, né, você até fala, poxa, mas
que foi a Cris que comentou, poxa, mas essa pirâmide aí das evidências, não conhecia, mas tem coisas que talvez não se adequam à psicologia. E aí eu decidi trazer hoje a pirâmide, né, da APA, da Associação Americana de Psicologia, que também construiu uma pirâmide de evidências científicas pensadas para as práticas psicológicas, porque também passaram lá nos Estados Unidos por discussões sobre, tá, o que são então as práticas científicas que nós devemos ter no nosso fazer como psicólogas, como psicólogos. Então essa discussão não é só brasileira, ela é atual, mas ela tem também uma questão histórica que remonta mais ou menos da mesma época da construção da noção de saúde e do interesse por saber quais são as práticas mais eficazes, mais eficientes e que se tenha evidências disso. Porque a preocupação da ciência, mesmo que a ciência como um todo teve aí questões, uma ausência de uma reflexão ética, principalmente até a metade do século XX, não que não tinham pessoas éticas, mas que isso era um probleminha, né? Eu fiz uma bombinha atômica aqui, eu não sei onde é que ela vai cair, mas é ciência. Pagando bem que mal tem. Isso não parece ser muito ético, né? Então, tenho conhecimento aqui, fazer uma arma química, né? E não pense que nós psicólogos estamos isentos dessa, né? Porque muitas vezes a testagem psicológica, em boa medida, surgiu para dizer quem está apto ou não a ir para a guerra, né? E para avaliar os que voltam da guerra. Então, assim, a gente não está muito isento nessa história toda. Não somos observadores, nós estamos também envolvidos historicamente com isso. Mesmo que a psicologia surge no Brasil como profissão em 62, né? Bem depois da Segunda Guerra, né? 17 anos depois da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim a gente carrega aí essas questões. Pois bem, então quando a gente fala de evidências científicas, qual que é o interesse da ciência? De que você possa apontar para uma verdade científica. Como é que eu atinjo uma verdade científica? Quando o conhecimento se submeteu ao método científico, ao caminho científico que vai chegar a um conhecimento, né, que muitas vezes é baseado num processo hipotético indutivo ou hipotético dedutivo, ou seja, hipotético parte de uma pergunta provisória, acho que é aqui. E aí é dedutivo quando eu vou fazer uma pesquisa às vezes mais exploratória e indutivo quando eu vou fazer uma pesquisa em laboratório, tentando controlar as variáveis que fazem parte ali do meu problema de pesquisa. Seja um método ou outro método, se chega a uma consideração final e a um novo conhecimento que me afasta ou me aproxima daquela hipótese. Ou seja, essa hipótese pode ser refutada ou ela pode ser confirmada, fortalecida. E a partir dessas práticas científicas, a gente pode ir construindo um conhecimento científico, seguindo o método científico, que é muito parecido com o que vocês estão fazendo, né? Se não é, deveria ser com TCC, né? Então eu tenho um tema, eu construo um problema, que é uma pergunta, essa pergunta me permite ter objetivos primários e secundários, né? Ou específicos, ou geral e específicos. Desses objetivos, eu defino o como vou chegar nesses objetivos, que é o método, os procedimentos, quais instrumentos vou utilizar, como será feita a coleta das informações que serão, então, analisadas, como serão analisados e discutidos esses resultados, né? E, por fim, uma consideração final se a hipótese foi confirmada, se ela foi fortalecida ou afastada, e quais os próximos estudos que vão ser gerados. Só que não é qualquer pesquisa científica. A pesquisa científica, ela precisa se submeter sempre a uma avaliação. E aí a importância dos artigos e dos periódicos científicos, onde você vai ter pareceristas
anônimos, né, que é chamado parecer cego, né, ou seja, eu não sei quem é a pessoa que estou avaliando e nem sei, e nem essa pessoa sabe quem é o avaliador. Então, você recebe lá o artigo, você avalia e avalia só o conteúdo, que parte de uma ideia de neutralidade, né? Então, eu avalio o conteúdo, você é avaliado, você não sabe quem te avaliou, mas sabe que são pessoas competentes, em geral, se não mestres, principalmente doutores, pesquisadores daquele tema, que fazem parte são pareceristas convidados, né, pelos editores daquela revista científica para produzir pareceres, para então dizer se aquele artigo está em condições de ser publicado ou não. Não só em termos da qualidade da escrita, mas muitas vezes se é daquela linha de pesquisa, né, que é daquele assunto que aquele periódico, por exemplo, se interessa. E aí os periódicos vão estar também, aqui, por exemplo, no Brasil e no mundo, eles vão estar ranqueados em termos de qualidade. Aqui no Brasil a gente vai usar o critério do Qualis, né? Então, A1, A2, B1, B2, C1, C2, para dizer a qualidade daquele periódico, né? Então, o periódico A2 ou A1, então ele tá muito, com uma qualidade muito boa, assim. Então, em geral, os autores são todos doutores e ele tem uma relevância importante, porque a relevância, quanto mais ele é citado, né, mais estudos decorrentes dele, mais conhecimento e mais relevância se tem aquele determinado estudo, né? E aí, beleza, a gente produz artigos científicos, eles passam pela avaliação dos pares, né, que são os pareceres cegos. Quando tem lá uma pendência, você vai lá, submete. Isso sem falar também dos comitês de ética, né? Talvez alguns aqui não fizeram pesquisas de campo porque tinham o comitê de ética. Falou, pô, não vou, porque senão pode travar minha pesquisa, porque ainda tem outro crivo, né? Se foi pesquisa de campo, tem um comitê de ética que vai dar um parecer, né, de pendente, não pendente, autorizado ou reprovado, e a sua pesquisa vai sendo autorizada, você coleta os dados, e quando você quiser divulgar o conhecimento, você também tem que escrever um artigo e submeter ao parecer, ou seja, tem sempre crivos avaliando se aquele conhecimento tem validade ou não, sempre pensando na ética e no método científico. E aí todo mundo produzindo, todo mundo assim, vários pesquisadores produzindo artigos e conhecimentos científicos, a gente vai chegar a um conhecimento coletivo que precisa de revisões, de meta-análise, que vão dizer o que os estudos, de maneira geral, sobre determinadas temáticas estão apontando, a partir de artigos que foram avaliados antes na pesquisa por um comitê de ética, para saber se tem critérios éticos que foram respeitados, e depois sendo avaliados pelos pares, né, pelos pesquisadores, talvez mais até iguais ou mais experientes, que vão dizer se foi seguido ou não o método científico corretamente, se tem falhas metodológicas ou éticas que de repente passaram ali desapercebidos, e esse artigo ele é publicado. Muitas dessas revistas são pagas, tanto para quem quer acessar quanto para quem quer publicar. Outras revistas são sempre gratuitas e nem quem publica e nem quem é editora ganha alguma coisa, que é a visão de ciência aberta, né, Open Science, né, que vem muito a calhar para o nosso pensamento científico. Uma outra discussão essa daí, né, porque tem muita gente que ganha muito dinheiro com divulgação científica, empresas em geral do hemisfério norte, e os pesquisadores ganham nada, né? Então, vocês veem que tem muito esforço, precisa de dinheiro, precisa de muita vontade, precisa de muito empenho para fazer pesquisa científica, porque não é só fazer, é passar por esses crivos éticos, técnicos, teóricos, para você conseguir publicar. Então, a gente, quando tem muita publicação sobre um assunto, a gente consegue fazer revisões sistemáticas, estudos randomizados e chegar a conhecimentos mais generalizáveis sobre um determinado assunto.
Então, isso já era feito em outras ciências e essa era uma preocupação que passou a ocupar a psicologia norte-americana e que talvez está chegando de lá para cá, né? Não que não houvesse essa preocupação no Brasil, mas a noção de psicologia baseada em evidências, ela vem muito mais dos Estados Unidos por conta da APA, por conta das questões da APA e que, claro, vão influenciar o pensamento da psicologia brasileira de maneira mais recente, porque a gente está diante dos mesmos fenômenos, né? Como fake news, como a questão do retorno a uma espécie de mística, que se achava que talvez com o avanço dos anos isso não aconteceria, mas as pessoas têm uma necessidade de uma espiritualidade, uma busca de uma espiritualidade mística, e muitas vezes a gente vai pensar, parece que não, mas vocês sabem que isso acontece, que é associar práticas psicológicas com práticas espirituais, né? Com sistemas de crenças e valores, e muitas vezes sistemas de crenças e valores místicos. E esse é um ponto muito delicado, porque aí você tem práticas que podem ser integrativas, tradicionais e complementares, mas que elas estão no caminho oposto da psicologia baseada em evidências. Como é do interesse da Organização Mundial da Saúde por entender que o ser humano não é só biológico, mas ele é psicológico, social e espiritual, de manter manter as práticas culturais, tradicionais, integrativas e complementares da medicina e, portanto, outras práticas como as PICs. Então, ela montou aquela parceria com a Birene, que eu coloquei lá para vocês, com a PICs e as evidências. E aí foi por onde a gente começou a conversa, né, Priscila? Então, você vai ver que existem evidências que são mais fortes para alguns tipos de dores, por exemplo, e existem evidências um pouco mais fracas, mas todas são evidências, né? Se você falar que determinada coisa não tem evidência, isso tem que nortear a sua prática profissional. Se você pensa em medicina e psicologia baseado em evidência. Porque se eu basear a minha prática em evidências científicas, se eu tenho uma prática que tem baixa evidência científica ou nenhuma evidência científica, eticamente eu preciso, como psicóloga, como psicólogo, refletir se eu devo usar aquela prática ou não, e se eu utilizar, se eu devo associar isso a uma prática psicológica e entender das consequências que isso pode gerar para mim e para o meu paciente. E para as responsabilidades, no caso a nossa, como representantes da psicologia, que é uma profissão, mas também é uma ciência. Então, o fato da psicologia ser profissão e ser ciência já nos coloca diante de uma situação que é, poxa, mas eu vou basear a minha prática na somente na ciência, mas ou eu considero também a minha experiência profissional, que também é parte da minha experiência de vida. Então, basicamente, né, eu vou colocar para vocês aqui, né, aqui, ó, que é psicologia baseada em evidências. Sempre quando eu falo psicologia baseada em evidências, não sei por que que eu lembro do Chitãozinho e Chororó. Não é? Para mim sempre vem eles na cabeça. Psicologia baseada em evidências. Então, deixa eu colocar aqui, ó.
Então essa, acho que é a melhor definição, depois eu dou a referência para vocês, do que eu entendo, né, como uma boa referência aqui de psicologia baseada em evidência. Então, o que é? Psicologia baseada em evidências trata-se da integração do conhecimento adquirido, ou seja, tem uma questão de integração, de juntar o conhecimento adquirido através, por meio de pesquisas empíricas realizadas. Veja, pesquisas empíricas, na qual houve experimentação, pesquisas de campo, houve coleta de dados, não só pesquisas teóricas bibliográficas, pesquisas empíricas realizadas com base em critérios rigorosos de execução, controle de variáveis e análise de resultados. Ou seja, a gente está falando de uma epistemologia mais positivista, né? Onde você tem a ênfase no empirismo, né? Quase uma redundância, uma ênfase no empirismo, né? Uma ênfase empírica, portanto, o empirismo, e um determinismo, de buscar as leis, né, e as explicações que determinam a causalidade de determinado fenômeno, né? Então, para isso, então a gente precisa ser neutro e controlar variáveis, e controlando variáveis por meio desses estudos empíricos, né, desses experimentos, então consegue-se atingir conhecimento e integrar esses conhecimentos, esses vários artigos, esses estudos que passaram por comitês de ética, que passaram por crivos de pareceres cegos para serem publicados em periódicos científicos e que depois foram integrados em revisões sistemáticas para gerar conhecimento e que pautem as nossas práticas. Então, talvez essa é uma definição mais... Perguntinha de prova, hein? Essa é uma definição mais enxuta de psicologia baseada em evidências, né? E aí, continuando, aí a APA ela vai organizar uma hierarquia de evidências. Lembra que eu falei para você de uma pirâmide que não é uma pirâmide só aquela, que talvez tenha um modelo mais biomédico? Então a gente vai ter uma pirâmide de qual é a evidência mais top, a evidência assim que é, olha, essa evidência aqui é mais é a ótima, e tem evidências que são mais fracas. Então a APA ela vai trazer aqui, peraí. Just a minute. Deixa eu só copiar aqui das minhas anotações. Aqui, ó. Só um segundinho, gente, que eu tô digitando aqui, porque algumas coisas eu tô vendo que faltou colocar. Pronto. Então, essa vamos dizer que é a pirâmide de conhecimentos aí, hierarquizados, né? Do que são evidências ou não, né? Então, a APA, Associação Americana de Psicologia, definiu a hierarquia de evidências científicas para a prática clínica da seguinte maneira. Então, a evidência mais forte, né, é síntese de conhecimentos sistematicamente combinados com alta validade interna e externa. Então, esse é um primeiro ponto. Então,
lembra que a gente estava falando, né, de que a definição de psicologia baseada em evidência é a integração do conhecimento adquirido através de pesquisas empíricas realizadas com base em critérios rigorosos de execução, controle de variáveis e análise de resultados. Então, a primeira é a síntese de conhecimentos sistematicamente combinados com alta validade interna e externa. Como é que você julga se a validade é interna ou externa? Com pareceres rigorosos. Primeiro, de um comitê de ética que permitiu que aquela pesquisa empírica fosse realizada para proteção dos participantes, e aqui no Brasil nós temos resoluções para isso. É a resolução 466 de 2012 e a resolução 510 de 2016, que vão pautar sobre muitas coisas, os direitos dos participantes e os deveres dos pesquisadores das mais diversas áreas, quando a gente fala sobre pesquisa envolvendo seres humanos e coleta de dados, né, dados empíricos. Então, essa é a evidência principal. Quando você consegue fazer uma síntese, ou seja, uma revisão sistemática, pegar vários artigos de vários periódicos, de vários bancos de dados, bibliotecas virtuais, e conseguir mostrar aonde que esses estudos chegaram. E tem métodos também para você fazer uma revisão sistemática. Pois bem, essa é a evidência científica mais importante para dizer se alguma coisa ela tem evidência científica ou não, e se essa evidência aponta para que aquela prática ela vai dar resultados eficazes e eficientes ou não. Aí a gente vai ficando cada vez mais fraco, tá? O 1 é o mais forte e o 5 é o mais fraco. O segundo mais forte são os estudos de pesquisa primária que coletivamente têm alta validade interna e externa. Aí vocês podem perguntar assim, tá, professor, o que é pesquisa primária, né? A pesquisa primária é justamente quando você coleta informações especificamente para aquela pesquisa, né? Então você constrói, vou estudar a saúde mental dos jovens, deixa eu mudar aqui, pesquisar a saúde mental de adolescentes negros na periferia de São Paulo. Então, e aí eu vou lá e eu coleto diretamente, de maneira primária, aquelas informações, ou seja, o meu estudo é aquele estudo que coletou diretamente os dados empíricos junto àquela população. Uma pesquisa secundária, ela vai estudar a partir de dados que já foram coletados por outros objetivos. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa baseada não é uma revisão sistemática, mas vou fazer uma pesquisa sobre outra pesquisa que coletou aqueles dados, não, porque segundo Moraes e Souza, 2021, a saúde, segundo os dados que Moraes e Souza, 2021, coletaram sobre a saúde mental de jovens, de adolescentes negros na periferia de São Paulo, apontam que tal. Então, esse estudo secundário significa que não fui eu que coletei os dados, foi uma outra pesquisa. Então, uma evidência que ela também é forte, não tão forte quanto revisões sistemáticas, né? São os estudos de pesquisa primário que coletivamente, ou seja, coletivamente significam várias pesquisas primárias que tenham validade interna e externa, ou seja, elas estão coerentes com o que se espera da pesquisa científica e internamente elas têm coerência, ou seja, o problema está conectado com o objetivo, que está conectado com o método, que está conectado com a análise dos resultados, que está conectada com as considerações finais. Ou seja, está tudo bem conectado, tem uma coerência interna, né? E tem validade interna e externa. E validade também envolve estatística, né? Não adianta eu coletar os dados de maneira ética e tal e fazer uma análise
seja ela quantitativa ou qualitativa, fazer uma análise que não siga também o método científico. Nossa, professor, então é bem difícil fazer pesquisa. Não é fácil. Não é fácil. Na verdade, é um grande desafio fazer pesquisa, mas se eu não faço, e aí fica a pergunta, então eu não devo usar? Não deve. E essa é a bandeira que a psicologia baseada em evidências levanta, de que mesmo que eu não esteja realizando pesquisa, mas que eu possa me beneficiar dessa pesquisa científica. Outro ponto, aí no terceiro para baixo, a gente já começa a ter uma queda da força dessa evidência científica. 3. Estudos de pesquisa primários que coletivamente têm uma validade interna e externa limitada, ou seja, aquelas pesquisas que coletaram diretamente os dados empíricos, elas vão chegar a um determinado conhecimento, só que até um certo ponto. É uma validade interna e externa limitada, ou seja, às vezes a gente pode questionar o método da análise dos resultados, a gente pode entender que o método que foi utilizado para coletar os dados não foi talvez o ideal. Então, a gente pode fazer críticas internas e externas porque a gente entende que tem limitações aquele estudo. Ele chega até um determinado conhecimento, mas ele não ultrapassa um determinado ponto. Então, esses estudos, eles têm uma evidência, mas ela é menor. 4. Consenso de especialistas com base em procedimentos formais. Ou seja, quando a gente tem pessoas especializadas num assunto, homens, mulheres, coletividades, né, independente de gênero, de raça, tanto faz. Nesse caso, né, claro que é super bom que a gente tenha minorias que façam pesquisa, mas aqui a gente está olhando o dado empírico, né? Então, tanto faz, nesse caso, né, no sentido do dado empírico, mas que consiga dar base para os procedimentos. Então, por exemplo, quando a gente fala de testes psicológicos, tem o SATEPS, sabe o SATEPS, né, os sistemas de testes psicológicos? Como é que os estudos lá, os testes psicológicos, eles são avaliados? Tem toda uma metodologia, tem resoluções do Conselho Federal de Psicologia, né, para o comitê que avalia os testes que vão ser recomendados ou não recomendados, sejam eles instrumentos de uso exclusivo ou não dos psicólogos e psicólogas, mas quem que faz essa análise? São especialistas escolhidos, né, e recrutados pelo comitê, pelo Conselho, perdão, Federal de Psicologia, que vão então através da sua alta especialização e a partir de um método rigoroso fazer esse levantamento de quais testes são recomendados ou não. Então, os testes têm que ter, de preferência, estudos de pesquisa primária que coletivamente tenham alta validade interna, mas de preferência que esses testes a gente consiga ter uma síntese de conhecimentos combinados com alta validade interna e externa. Então, se um teste ele passa dentro das evidências científicas estabelecidas não só pelo Conselho Federal de Psicologia, mas que passa pelo crivo desse consenso desses especialistas, então aquele teste ele passa a ser favorável. Mas se ele tem poucos estudos, poucas pesquisas primárias, tem mais pesquisas secundárias, se as pessoas não se interessaram em fazer estudos sobre aquele determinado teste, sejam pessoas dentro do mundo privado, dentro de universidades, aquele teste, como a gente diz, cai. Então, ele é um teste que às vezes foi recomendado, mas que ele não está mais recomendado. Por exemplo, o ISSL, que é um teste para diagnóstico de estresse, da Marilda Lippe, que é uma pesquisadora da Unicamp, para quem é da área da terapia cognitivo-comportamental, deve já ter ouvido falar desse nome. É um teste que
assim, bateu já umas 2 vezes, ele está como não recomendado. Então, assim, e se o teste está como não recomendado, os psicólogos não podem usar, pelo menos não para as suas práticas clínicas, porque foi entendido em algum momento que tem uma baixa validade, uma baixa ou uma validade interna, externa limitada, ou até uma baixa validade mesmo, né? Então, isso é um problema, né? Para Marilda Lippe e para quem usa esse tipo de teste. Né? Porque os psicólogos não vão poder usar, então vai ter que fazer o quê? Pesquisa, vai ter que reformular, vai ter que pensar para chegar numa evidência científica. E por último, dados não publicados, opinião profissional e experiência prévia. Ou seja, a nossa experiência profissional, a nossa opinião profissional, e por isso a palavra opinião profissional tem que ser tomada com muito cuidado. Opinião ela tem que ser baseada naquilo que eu, não naquilo que eu acho. Opinião profissional é baseada naquilo que eu sei. Se eu não sei, eu digo não sei. E se eu sei, eu tenho que falar, olha, na minha opinião profissional. Então, eu diria para vocês, usem com muito cuidado a opinião profissional. Por isso que às vezes eu aprendi há muito tempo com uma professora minha no passado que diz o seguinte, olha, tome cuidado quando você fala opinião. Prefiro dizer na minha observação pessoal, porque quando a gente fala opinião profissional, é bem pesado, porque a opinião profissional é, mesmo que mais fraca, mas é uma evidência científica. E se de repente, se na minha opinião profissional eu falo alguma coisa que não tem base científica, aí vai dar problema para nós. Então, tome cuidado, né? E dados não publicados. De repente, eu tenho uma pesquisa que foi feita, que ela tem validade interna e externa, é uma validade alta, mas o estudo ainda não foi submetido a um periódico de pesquisa para ser avaliado pelos pares. Então, é um estudo que ainda não foi publicado. Ele tem validade, mas ele tem uma evidência, mas é uma evidência científica baixa. Por quê? Porque ele não foi avaliado pelos pares. Então, avaliação de pares cegos, né? Ou seja, que eu não conheço, que não vão ser identificados, que muitas vezes também não sabem direito quem sou eu, isso vai ter uma validade, porque vai nessa onda da neutralidade, que é importante para a cientificidade, tá? Até aqui, falei, 9h42, até aqui, tudo bem? Perguntas, questões? Tá dando para entender a lógica? Legal. Tá bom. Se tá tranquilo, também então está favorável, né? E aí, a gente pode pensar o seguinte, e aí que começa o lado treta, que eu falei do termo técnico lá no início, Priscila, né? Tava só a gente que usa que para alguns assuntos a gente tem que usar termos técnicos, né? E no caso aqui o termo técnico é um termo bem delimitado chamado treta. Então tem uma treta aqui que é o seguinte, e aqui começa a nossa discussão, e é lógico que a gente vai ter no máximo 20 minutos a partir de agora, mas eu vou colocar qual é a treta e aí vocês têm que pensar, podem mandar mensagem no chat, abrir o áudio, só vou pedir para que, diferentemente do professor de vocês, tentem ser sintéticos nas suas proposições. Mas veja. Tchau, amor, com Deus. A gente tem que pensar o seguinte. Se a gente tem que realizar uma... O cachorrinho aqui fica andando atrás da gente e aí ele faz xixi e pisa na nossa... Joga a ração para ele. Tchau, com Deus. Avisa quando chegar lá, tá? Beijo. É isso, trabalhar em casa é isso daí, né? Enfim, então, olha a treta que tem para nós.
a gente tem as práticas integrativas e complementares em saúde. Algumas têm algum nível de evidência científica, que entra, às vezes, no 1, mas às vezes vai entrar lá no 5, uma baixa evidência científica. A gente tem que mirar sempre no 1. A psicologia baseada em evidências, ela vai colocar meio que 3 tripés aqui no Brasil que a gente vai pensar, né? Então, que é o seguinte, deixa eu colocar para vocês, né? O tripé da psicologia. Eita, hoje tá ruim aqui a minha digitação. Psicologia baseada em evidências em termos deve considerar, então, a B. C. Então, basicamente é isso, né? Então, quando vocês pensarem em psicologia baseada em evidências, devem considerar primeiro, né? Isso são aqui no Brasil se usa esse tripé, né? Então, assim, primeiro, vou implementar uma prática com os meus, com meus pacientes. Primeiro ponto, há evidências científicas de mais alto nível, que é o chamado padrão ouro. Eu tenho evidências... Calma, filho. Agora ficou sozinho aqui, tá me querendo que eu brinque com ele. Se vira aí. Existe evidência científica lá do nível 1, não do nível 5, do nível 1. Nível 2, nível 3 já começa a baixar um pouco, mas ainda tem uma evidência ali razoável, mas existe evidência de padrão ouro, que é evidência de estudos revisados, sistemáticos? Existe ou não? Se não existe, então isso já é um crivo se eu devo ou não aplicar com os meus pacientes, né? Segundo, é a experiência profissional do psicólogo e da psicóloga. Então, no decorrer da nossa experiência, a gente vai acumulando conhecimento. A gente vai acumulando conhecimento da nossa prática. Então, vocês, quando começarem a prática clínica, vocês vão ter a experiência dos estágios supervisionados, né? E também daquilo que vocês ouviram do supervisor, aquilo que vocês viram que os colegas praticaram com seus pacientes, o que erraram, o que acertaram, intencionalmente ou não. Mas, em geral, a gente tem pouca experiência profissional, né? Quando a gente começa a nossa prática como psicólogos. Então, recorrer à experiência profissional no começo da carreira é meio complicado. E por último, né, o C,
a concordância, porque veja que é um tripé, tá? Não estou dizendo que não é uma pirâmide, é um tripé, precisa das três coisas. E a concordância do paciente-cliente quanto àquela determinada técnica, método em saúde. Então, se o meu paciente tem um histórico de não concordar, de não entender que é interessante aquela técnica, aquele método, então eu não devo praticá-lo. Só que também devo usar os outros dois itens. Eu tenho experiência profissional com isso? Ainda não, então devo me preparar. Tenho experiência profissional quanto a esse método? Eu tenho experiência profissional quanto a esse tipo de diagnóstico? Na minha experiência profissional, acumulei um conhecimento não publicado, portanto, é minha opinião como especialista, de que tais práticas são favoráveis para os meus pacientes. Então, isso tem uma evidência menor, bem fraca. E aí, o ponto mais importante do tripé, né, junto com a concordância do cliente, é a evidência científica de mais alto nível. Tá? Quando a gente começa na carreira, a gente ainda não tem experiência profissional como psicólogo. Então, eu tenho que recorrer às evidências científicas de mais alto padrão, de mais alto nível, com alta validade interna e externa, e o que meu paciente concorda ou não. E aí que entra a treta. Porque muitas vezes, alguns de nós vão falar assim, mas eu quero usar a psicanálise winnicottiana, quero usar a psicanálise lacaniana, eu quero utilizar a fenomenologia, ou quero utilizar práticas integrativas e complementares, né, em saúde, as PICs. Mas às vezes a gente tem baixa evidência científica, não temos ainda experiência profissional como psicólogos e ainda temos que ter a concordância do nosso paciente quanto a determinada técnica e método. E precisamos observar, então, e a importância do Conselho Federal e Regional de Psicologia, os conselhos regionais e o Federal de Psicologia, para nos apontar direções daquilo que eticamente é recomendado para nós como profissionais. Né? Por isso que eu deixei para vocês aquele texto, que não é do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, acho que é o Conselho Regional de Psicologia do Paraná, que vai fazer lá que, claro, ele funciona para quem é psicólogo no Paraná, mas já dá um norte, assim, porque ele faz uma reflexão baseada no Conselho Federal, né? Então, vai apontar a nossa responsabilidade ética nas escolhas que a gente faz. Estou aqui dizendo para vocês não fazerem, não usarem as PICs, não se envolverem? Não, não é isso, né? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós temos um comprometimento na profissão e na ciência. Então a gente precisa, por isso que eu também coloquei os dados das evidências científicas que apontam para as PICs e PICs que podem estar relacionadas com práticas que não são necessariamente psicológicas do ponto de vista científico, mas que podem ter ligações lá na ponta com as práticas clínicas e as práticas, por exemplo, na saúde pública, porque o SUS vai permitir que existam as PICs por conta de uma questão da OMS, né? De que as práticas médicas e, portanto, de saúde também, tradicionais, integrativas e complementares, também façam parte dos cuidados em saúde, né? Essa noção que respeita a cultura e o pertencimento daquelas pessoas. Então, a gente precisa, de uma certa maneira, equilibrar essa balança entre práticas que são inovadoras e também se há evidências científicas ou não. O que dá para dizer sobre esses três pontos, o A, B e o C, é que isso é um paradigma, isso é um óculos, é uma forma da psicologia baseada em evidências olhar para a prática clínica e olhar para as práticas em saúde. Ela vai olhar e dizer, devo fazer ou não? Há evidência científica de mais alta validade interna e externa? O que a minha experiência profissional aponta? Tenho experiência profissional? E outra, o meu paciente, o meu cliente, seja coletivo ou individual, qual é o entendimento dele sobre
essa prática, né? Ele concorda, ele aceita, e aí, passando nesses 3 crivos, ou pelo menos no A e no C, então a gente pode conversar sobre essas práticas e implementá-las, né? E sempre, seja na escolha, na execução ou na avaliação dos dados, né, lá no final das nossas práticas clínicas, da nossa prática como psicólogos, a gente precisa estabelecer reflexões teóricas e metodológicas. E também, sobretudo, éticas, para que a gente não se perca nesse caminho, né? E aí a gente vai ter, de um lado, pessoas que estão lá no extremo da psicologia em evidência que atacam e não entendem que as PICs são benéficas para um sistema de saúde. Tanto psicólogos como cientistas de outras áreas da saúde, fora da área da saúde, vão dizer assim, não tem que ter PICs porque elas não têm base científica. E as profissões da saúde têm que se basear em evidências científicas. Por isso o esforço da OMS em apresentar evidências científicas para as PICs, porque foi a OMS que entendeu lá atrás, há mais de 40 anos atrás, de que deveriam se respeitar também as práticas médicas e, portanto, também as práticas em saúde que são integrativas, tradicionais e complementares. Mas a ciência não necessariamente a ciência que é feita nos moldes experimentais, que é feita focando a evidência, né, que vai avaliar o que traz resultados ou não, ela vai considerar questões tradicionais, integrativas e complementares. Então, de uma certa maneira, você tem 2 polos. Eu vou dar um exemplo para vocês e vou deixar esses vídeos lá na aula complementar, principalmente quem curte, seja psicanálise ou ciência do comportamento, né? Ou seja, todos vocês, né, estão num nível ou no outro. Ah, mas só da Fenô, também está no rolo aí. É o seguinte, o professor Christian Dunker, que é um professor livre docente da USP, que faz pesquisa, ele é um pesquisador, ele é professor, assim, conhecido nacionalmente e internacionalmente. Ele vai ter uma sequência de 3 vídeos lá no canal dele falando sobre psicanálise baseada em evidências. São 3 vídeos. Isso é meio polêmico, porque para alguns ramos da ciência vão dizer que não tem psicanálise baseada em evidência. Isso é uma questão epistemológica. E aí ele vai apontar caminhos para uma psicanálise baseada em evidências, e aí vão ter um monte de vídeos respostas das pessoas querendo, aspas, bater no Christian Dunker falando que ele está falando bobagem. Só que não é qualquer pessoa, porque ele é um desses profissionais que tem experiência clínica, tem experiência acadêmica e tem conhecimento teórico para tecer isso. Só que essas outras pessoas, embora as mais jovens, também estão numa ponta que de princípio vão bater. Então, sim, a gente tem a treta rolando agora, 2021, se a psicanálise ou se qualquer outra abordagem ela é mais ou menos científica e se isso vai trazer resultados para os pacientes ou não. Será que a psicanálise entraria como uma prática integrativa e complementar, tradicional? Afinal de contas, ela já existe há bem mais de 100 anos. Enfim, são discussões. E claro que existem abordagens que já estão epistemologicamente, já estão no grau, elas já estão ali conectadas com o pensamento cientificista, mais positivista, que é a análise do comportamento, que são as terapias, seja cognitivo-comportamental ou a terapia comportamental dialética, são abordagens comportamentais que, de princípio, elas já se baseiam num objeto observável, que é o comportamento observável. Então, elas já estão conectadas com essa visão de ciência. A Fenô e a psicanálise, elas estão em outros pontos. A Fenô ainda a gente consegue fazer
porque a gente já nasce na crítica ao positivismo, né? Então, o Russell falava que o verdadeiro positivismo é a fenomenologia. Então, a gente consegue ainda fazer um outro caminho, mas para a psicanálise ela está em outro ramo da perspectiva da ciência em evidências, por exemplo. Então, é a treva, é a treta, e aí, se vocês puderem, tem 10 minutos aí para quem quiser fazer considerações, dúvidas, reclamações e queixas, né? Agora é o momento, o Ombudsman da aula, para vocês, se quiserem se manifestar, tá bom? Porque eu consigo ficar com vocês até 10h10. Perguntas, Alessandra, Amanda, Cris, Fernanda, Priscila, Luiz, Regina, alguma coisa que vocês queiram conversar? Se tá de boas para vocês, para mim tá ótimo. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, esse é o momento. Tá, tudo ok, então. Tá tudo ok para vocês? Tudo certo. Tá bom. Beleza. Assim, só uma questão, assim, particularmente, eu tô chamando tecnicamente esse assunto de treta, porque é uma coisa que a gente pode querer não discutir, mas, na boa, isso vai definir os caminhos aí das práticas psicológicas no futuro, tá? Então, é um assunto que vocês devem pensar. Por exemplo, a gente tem um fenômeno da uberização, né? Vocês devem ter ouvido falar, né? Uberização de Uber mesmo, do carro lá, do aplicativo, que é começar a desconstruir as práticas profissionais e aí você começa a ter uma lógica que não é de empreendedorismo, mas são situações precárias de trabalho, com menos direitos e mediadas por plataformas, né? Que ganham com o seu trabalho e, e que não necessariamente são suas parceiras, que é o que acontece com o Uber, né? E que é uma questão e virou esse termo, né? Que é a uberização do trabalho. E como é que é a uberização do trabalho? Como é que a gente pode... isso não vai acontecer com a psicologia. Já está acontecendo, galera. Já está acontecendo agora. Quando vocês pensam em plataformas como Psicologia Viva, nunca ouvi falar. Então, você precisa estudar mais e estar mais inteirado do que está acontecendo com a sua profissão. Então, Psicologia Viva. Antigamente fala Freud, mas isso aí já caiu já, mas isso é uma questão comercial. Zen Club, Vitude. Vitude já ouvi falar. Então, Vitude. São plataformas que agregam psicoterapeutas, que pagam para estar nessas plataformas e que tem lá a sua imagem, o que ele coloca de informações sobre si divulgadas, né? Precisa estar com CRP ativo, precisa ter a autorização do EPSI para atender online e pessoas do Brasil vão te procurar para que você possa ser os seus terapeutas, né? E você coloca lá o valor da sua sessão. Aí já começa uma questão de que as pessoas veem o seu rostinho, veem a cor da sua pele, veem o status da sua idade, se você é ou não experiente, e veem o valor que você cobra. Isso já é uma questão porque a psicologia, o Conselho Federal de Psicologia diz que a nossa profissão, a gente não pode ficar tentando angariar clientes pelo valor das sessões. A gente tem que oferecer o nosso trabalho com dignidade. Então, se eu começo a baixar muito o valor da minha sessão, exceto para fins socioeconômicos, né, de repente fazer um trabalho que consiga acessar uma camada da sociedade que não conseguiria pagar pelos meus serviços, e isso não deve ser a parte principal do meu trabalho, isso pode ser durante um momento, durante uma parte do meu trabalho, porque somos profissionais, então preciso sobreviver pelo meu trabalho. E então a psicologia tem lá a tabela de valores, né, que ela indica, ou seja, o mínimo e o máximo de sessões. Claro que você pode cobrar mais ou cobrar menos, mas tem lá as orientações do conselho. E aí, nessas plataformas, todo mundo vê o preço de todo mundo, eu posso escolher o mais barato.
E isso já força com que as pessoas, né, oferta, procura, então eu vou baixando os preços. E aí já faz com que as pessoas possam atender por valores que desvalorizam a nossa profissão. Então esse é um ponto. Segundo ponto é que a própria plataforma, ela pode estabelecer qual é a abordagem de preferência dela. Por exemplo, essas plataformas, de maneira mais silenciosa e sucinta, elas vão realizar questionários para entender qual a sua abordagem e já perguntam assim: trabalha com TCC? Ah, estou fazendo meu TCC agora. Não, não, não. Trabalha com terapia cognitivo-comportamental? Se sim, beleza. Se não, não. E aí você vai entrar para o final da fila, porque essas plataformas já estão inchadas. Então elas não recebem mais novos psicólogos. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essas questões todas que eu estou trazendo para vocês, elas já chegaram na porta da psicologia com os dois pés e elas estão aí. Se esses assuntos estão bem resolvidos para vocês, maravilha. Mas para a psicologia e para todo mundo da psicologia não está. Então são coisas que vocês precisam refletir. Vocês vão caminhar, querer integrar PICs com as suas práticas profissionais? Vocês precisam pensar nessa relação entre aquilo que o que representa a importância das PICs e as evidências científicas. Rejeito as PICs, mas a abordagem e as práticas que você tem efetuado estão realmente baseadas em evidências científicas? Ou em aspectos que você aprendeu na faculdade, mas que não necessariamente estão conectadas com as evidências científicas? Porque isso pode acontecer, tá? Da gente apresentar teorias e, de repente, a evidência científica não aponta para isso nesse momento. Mas eu acredito, poxa, faz todo sentido. Então você vai ter que fazer pesquisa para mostrar que isso tem evidência, que tem evidência de alta de alta validade interna e externa. Tá bom? Então é um pouco isso que eu queria dividir com vocês. São questões que estão em andamento e é isso. Então está tranquilo para vocês, para mim está ótimo. Semana que vem a gente volta às nossas sequências de palestra. A gente só adiantou porque a professora Laís precisava. Então, semana que vem, dia 4, nós vamos ter o professor Júlio, dia 11, o professor Cândido, falando de psicologia hospitalar e desafios atuais, né, em meio à pandemia, questões bioéticas. Dia 18, a professora Adriana Rubio, falando de ABA, né, relacionado ao tratamento de crianças e adolescentes com TEA, e dia 25 a gente fala de psicologia para grupos e famílias com a professora Denise Clésia. Legal, gente? Então eu vou colocar os links aqui que eu usei lá no material complementar, e é isso daí. Valeu, um abraço. Obrigada, professor. Até semana que vem. Tchau. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia.